Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Alô, alô Brasil, alô, alô internet, eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, simplesmente com muita saudade, aqui para emocionar o torcedor.
E depois de muito se julgar, o Rio de Janeiro se prepara para a estreia do atual campeão Flamengo na Copa Libertadores da América. É isso mesmo, o Mengão viaja até a Colômbia e o time a ser batido é o simpático Júnior Barranquilla. Time bom, time legal, mas não faz mal para ninguém, né? Todos ansiosos esperando para ver a constelação rubro-negra brilhar e conquistar as Américas novamente. Mas enquanto isso, vamos falar de algo mais interessante. Ou não, né? Vamos falar do maior, do magistral e por que não dizer o mais confuso Campeonato Carioca 2020. Segundo turno rolando, mais conhecido como Taça Rio, e então Mano Neto, rola a bola e vamos nessa! O nosso querido campeonato continua confuso e dividido ainda em 3 grupos. Grupo A, Grupo B e o sinistro e esquisito Grupo do Rebaixamento. Pois é, e sendo assim, no Grupo A nós temos Fluminense, Vasco da Gama, Volta Redonda, Resende, Macaé e Madureira. No Grupo B nós temos Flamengo, Botafogo, Bangu, Boa Vista, Portuguesa e a Cabo Friense. E já naquele grupo sinistro, no Grupo do Rebaixamento, nós temos agora Americano, América e Nova Iguaçu. E a nossa primeira rodada começou na sexta-feira. O Bangu enfrentou a Portuguesa e a partida terminou com um placar de 1 para o Bangu, 0 para a Lusa. Ou seja, traduzindo em miúdos, 1 para o Bangu, 0 para a Portuguesa. E o nosso querido Volta Redonda também venceu a sua partida contra o Macaé pelo mesmíssimo placar. 1 para o Voltaço, 0 para o Macaé. Volta Redonda 1, Macaé 0. E já no sábado o Flamengo atropelou a Cabo Friense. 4 para o Flamengo, 1 para o time praiano. Traduzindo em miúdos, 4 para o Flamengo, 1 para a Cabo Friense. E o Flamengo optou pelo time alternativo devido à partida de hoje, a estreia na Libertadores, né? Mas mesmo assim, não perdoou, o time tá mesmo embalado e tá saindo atropelando todo mundo. Sai da frente! Já o meu querido e amado Vasco da Gama tropeçou e empatou com o Resende pelo placar de 1 para o Vasco, 1 para o Resende. Como eu falei lá no começo do ano, acho que vai ser um ano muito difícil, uma temporada bem difícil para os times cariocas, né? E isso para você ver que a situação não tá fácil, né? O nosso querido Abelão já começa a ser questionado lá na colina. Eu particularmente gosto muito do Abelão, mas ele não anda lá fazendo um grande trabalho. Na verdade, eu acho que ele não se recuperou ainda daquele baque com a morte do seu filho, uma coisa muito dura, mas isso não justifica. Fez um trabalho sinistro lá no Flamengo no começo do ano passado, tentou também um trabalho no final do ano no Cruzeiro e aqui no Vasco ele não anda muito bem das pernas. Bom, eu desejo muita sorte pro Abel, gosto muito dele e, claro, ao meu querido Vasco da Gama. É isso aí, amigo ouvinte. Já no domingo nós tivemos um duelo de tricolores. O tricolor carioca versus o tricolor suburbano e, traduzindo em miúdos, Fluminense versus Madureira. O Flusão deixou Madureira simplesmente triste e melancólico. 5 para o Fluminense, apenas 1 para o Madureira. O técnico Odair Helman comemorou e disse que essa segunda fase para o Fluminense vai ser uma fase bem diferente da primeira. E que o Flamengo espere um rival à altura, né? Bom, eu acho um pouquinho de exagero, mas vale a pena acompanhar esse capítulo da novela. Vamos nessa, quero ver como é que vai ser isso aí. E o Botafogo, hein? O Botafogo ainda não conseguiu estrear seu novo carro, aliás, seu novo jogador. O Honda, é isso mesmo, o Honda. Nós não conseguimos ainda ver a atuação do Honda com a camisa alvinegra, né? Então o Botafogo venceu a partida contra o vice-campeão Boa Vista pelo placar de 2-1. E se tudo correr bem, o japonês Honda deve estrear na partida contra o Flamengo. Então vamos aguardar para ver como andam as coisas com o nosso querido japonês, o nosso importado Honda. Não é o Honda do Street Fighter, mas é um Honda. Bem, amigo ouvinte, isto posto, agora nós vamos para a nossa classificação. No grupo A nós temos Fluminense e Volta Redonda com 3 pontos cada, Vasco e Resende com 1 ponto cada, e Macaé e Madureira ainda não pontuaram. No grupo B nós temos Flamengo, Botafogo e Bangu com 3 pontos cada, Boa Vista, Portuguesa, Cabo Friense também não pontuaram. E lá naquele grupo sinistro, aquele grupo do rebaixamento, nós temos Americano com 3 pontos, América e Nova Iguaçu com 0. E já na artilharia nós temos ele, Gabigol do Flamengo com 7 gols. João Carlos do Volta Redonda tem 6, Caio Dantas do Boa Vista, Matheus Barcelos do Macaé e Nenê do Fluminense, cada um com 5 gols. Bem, meu amigo ouvinte, eu acho que é isso, amigo Neto, acho que eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero deixar um alô
para o torcedor rubro-negro. Desejo aí a vocês muita sorte nessa estreia e também aos demais times brasileiros que vão disputar essa Libertadores, né? Sorte aí para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Grêmio, para o Inter, para o Santos. E infelizmente não deu para o Corinthians, mas é assim mesmo, é vida que segue, vamos nessa. O Brasil está muito bem representado. Então, amigo ouvinte, amigo neto, é isso aí, eu vou nessa, deixando aquele forte abraço e lembrando a você que nós temos um encontro marcado aqui, todas as quartas-feiras, no Giro de Esportes NetoCast. Eu desejo a você uma semana de muitas vitórias, não só para você, mas também para o seu time de coração, né? Fui! E até semana que vem é Gol! 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 Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá, ouvintes do NetoCast Esportes. Aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NFL, XFL e NBA. Para começar, vamos falando da XFL, que está emocionante e neste momento estamos com a seguinte posição. Na XFL Leste nós temos em primeiro St. Louis Battlehawks com 3 vitórias e 1 derrota. Em segundo, DC Defenders com 2 vitórias e 2 derrotas. Em terceiro, New York Guardians com 2 vitórias e 2 derrotas. Em quarto, Tampa Bay Vipers com 1 vitória e 3 derrotas. Já pela XFL Oeste nós temos Houston Roughnecks com 4 vitórias e nenhuma derrota, seguida de Dallas Renegades com 2 vitórias e 2 derrotas. Em terceiro, LA Wildcats com 1 vitória e 3 derrotas. E em último, Seattle Dragons, 1 vitória e 3 derrotas. Vale lembrar que a XFL tem apenas 10 rodadas de temporada regular e logo em seguida já são os playoffs e vai ser bem emocionante. Como tem um suporte aí do Vince McMahon, dono aí da WWE, eles conseguiram já um acordo com todas as grandes TVs, as TVs estão transmitindo a XFL, aparentemente com bons índices de audiência e sinal de que eles vão ter uma próxima temporada. E isso linka com a nossa próxima notícia. Falando agora de NFL, prosseguem as discussões para um novo acordo coletivo com a NFL. Os donos da NFL donos de cada um dos times da NFL querem aumentar a temporada regular e mais os playoffs. Com isso, passaria a 17 jogos na temporada regular e mais uma rodada de playoffs. Com isso, a NFL, com uma quantidade tão grande de lesões, vai ocasionar mais lesões ainda. E claro, os jogadores estão tentando evitar que isso aconteça. Porém, para os donos da NFL é muito importante isso para estrangular o calendário da XFL. A NFL, que os donos da NFL veem na XFL uma liga realmente que pode fazer frente num futuro para a NFL, e nada mais normal para eles do que fazerem de tudo para sufocarem essa nova liga. Vale lembrar aí que a audiência da NFL nos Estados Unidos é absurdamente mais alta que de outros esportes, na TV, principalmente nas TVs tradicionais. Então é algo assim, o dinheiro envolvido aí é uma soma assim que não dá para se imaginar. Realmente muita grana está envolvida nesse embate.
E o que é melhor é que a gente, nesse momento aí, nós todos estamos conseguindo assistir mais jogos de futebol americano na rodada. E agora vamos para a NBA. E agora na NBA, a principal notícia aí que eu acho importante para a gente estar falando é que o dono do Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, está prestes a comprar o The Forum. Para quem não conhece, o The Forum é um estádio icônico que foi casa dos Los Angeles Lakers durante muitos anos, tendo sido substituído pelo Staples Center depois que este ficou pronto. E o The Forum ele fica perto do aeroporto de Los Angeles, lá em Inglewood. Ele não é tão bem localizado quanto o Staples Center, que fica quase no downtown, lá no centro de Los Angeles mesmo. Mas ele, além de ser um estádio icônico, ele vai permitir para o Clippers ter o seu próprio estádio. Hoje o Clippers aluga o Staples Center e com isso ele paga aluguel para ter esse espaço. Ele ganha menos de bilheteria, ele tem uma série de desvantagens em estar alugando o estádio do seu time rival. Então agora, tendo o seu próprio estádio, o Clippers vai poder realmente aumentar aí o seu faturamento e se consolidar como uma grande equipe aí em Los Angeles. Tomara que dê certo esse negócio. Hoje o The Forum ele pertence a James Dolan, que é nada mais nada menos que o dono do New York Knicks. Ele é aquele cara realmente que transformou o Knicks, ao receber de herança o New York Knicks do seu pai quando ele faleceu, transformou o Knicks de um time muito competitivo nessa draga que temos aí hoje. Que tristeza. Tomara que esse negócio saia e que o Clippers tenha o seu estádio. E agora vamos falar da colocação. Começando pela Conferência Leste, em primeiro o Milwaukee Bucks com 52 vitórias e 9 derrotas, já classificado para os playoffs. Em segundo, o Toronto Raptors, 43 vitórias e 18 derrotas. Em terceiro, Boston Celtics com 41 vitórias e 19 derrotas. Em quarto, o Miami Heat com 39 vitórias e 22 derrotas. Em quinto, Indiana Pacers com 37 vitórias e 24 derrotas. Em sexto, Philadelphia 76ers com 37 vitórias e 25 derrotas. Em sétimo, Brooklyn Nets com 27 vitórias e 33 derrotas. Em oitavo, Orlando Magic com 27 vitórias e 34 derrotas. E já muito atrás, aí, o nono colocado Washington Wizards com 22 vitórias e 38 derrotas. Em décimo, Charlotte Hornets com 21 vitórias e 40 derrotas. Em décimo primeiro, Chicago Bulls com 21 vitórias e 40 derrotas. Em décimo segundo, Detroit Pistons com 20 vitórias e 42 derrotas. Em décimo terceiro, New York Knicks com 19 vitórias e 42 derrotas. Em 14º, Atlanta Hawks com 19 vitórias e 44 derrotas. E em 15º, Cleveland Cavaliers com 17 vitórias e 44 derrotas. Meu Deus do céu. Na Conferência Leste, já praticamente confirmando aí que o Orlando Magic na oitava vaga. E agora passando à Conferência Oeste. Em primeiro nós temos Los Angeles Lakers com 47 vitórias e 13 derrotas. Em segundo, Los Angeles Clippers, 42 vitórias e 19 derrotas. Em terceiro, Denver Nuggets, 41 vitórias e 20 derrotas. Em quarto, Houston Rockets com 39 vitórias e 21 derrotas. Em quinto, Utah Jazz, 38 vitórias e 22 derrotas. Em sexto, Oklahoma City Thunder, 37 vitórias e 24 derrotas. Em sétimo, Dallas Mavericks com 37 vitórias e 25 derrotas. Em oitavo, Memphis Grizzlies com 30 vitórias e 31 derrotas. Em nono, Sacramento Kings, 27 vitórias e 34 derrotas. Portland Trail Blazers em décimo, com 27 vitórias e 35 derrotas. Em 11º, San Antonio Spurs, com 26 vitórias e 34 derrotas. Em 12º, New Orleans Pelicans, com 26 vitórias e 35 derrotas. Em 13º, Phoenix Suns, com 24 vitórias e 38 derrotas. Em 14º, Minnesota Timberwolves, com 18 vitórias e 42 derrotas. E em 15º, Golden State Warriors, com 14 vitórias e 48 derrotas. Meu Deus do céu. Na Conferência Oeste dá para se ver que pelo menos aí o Sacramento Kings e o Portland Trail Blazers ainda estão tentando chegar aí no Memphis Grizzlies, mas tem uma diferença aí de 3 partidas, mais de 3 partidas inclusive, que tem que ser tiradas e é bem complicado isso. Mas eles ainda têm uma relativa chance. Agora, pelo lado aí do San Antonio Spurs para baixo, estão praticamente aí já jogando a toalha. Parece uma vitória muito, mas nesse momento da liga,
Se o San Antonio Spurs não ganhar, é bom ele já jogar aí a toalha. Na parte de cima da tabela, nós podemos ver aqui, depois do Lakers, está todo mundo aí bem coladinho até o 7º colocado. Então, basicamente do 7º. O 7º colocado pode terminar em 4º e o 4º colocado pode terminar em 2º com umas pequenas mudanças. Então, tá bastante competitivo. Vamos acompanhar aí as últimas partidas. Basicamente aí estamos faltando com 22 partidas, entre 22 e 20 partidas por time. E vai ser bem emocionante essa reta final para definir os playoffs. E com isso aqui eu encerro minha coluna e devolvo aí pro Netão. Um grande abraço e toca aí, Netão! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Alô Neto e ouvinte do NetoCast Sports. Jeff Guimarães falando aqui, direto do podcast Tenistas em Ação, em um resumo de notícias do Sport Tênis. Copa Davis. O preparador físico vê o Brasil em plena forma para a série que acontece no próximo final de semana na Austrália. Vindos de torneios disputados no Saibro e precisando de se adaptar à diferença no fuso horário, os brasileiros treinaram forte no Memorial Drive Tennis Club, palco do confronto. Estamos em março do começo do ano e todo mundo está na ponta dos cascos. Ainda ao começo de temporada estou sentindo todos os tenistas bem fisicamente. Todos estão voando, destacou Eduardo Faria, preparador físico da equipe brasileira. Eles começaram o ano com resultados expressivos e estão com um bom ritmo, complemento. E o técnico Jaime Uncis tem à disposição no grupo Thiago Monteiro, 82 do ranking, Thiago Wilde, 113, João Menezes, 181, Felipe Meligeni, 344 e Marcelo Demoliner, 48º do ranking de duplas da ATP. E pela Austrália, o capitão Leighton Hewitt pode escalar John Millman, 43 do mundo, Jordan Thompson, 63, James Duckworth, 83 e Alex Bolt, 146. As partidas serão realizadas na sexta e no sábado, mas pelo horário de Brasília, o primeiro dia de confrontos começa às 23h30 de quinta-feira, quando estão previstas 2 partidas de simples. Na sexta-feira, a partir das 22h30, também pelo horário de Brasília, está prevista a partida de duplas, seguida por outros 2 jogos de simples. No confronto desta semana contra a Austrália, o capitão brasileiro Jaime Uncis não contará com a presença dos duplistas mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo, um dos pontos fortes da equipe nos últimos anos da competição. O treinador foi franco ao explicar a ausência de Melo e Soares, que preferiram usar a semana para descansar e treinar com foco nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami. Evitando assim longas viagens de ida e volta, os mineiros têm como foco conseguir um bom ranking até Roland Garros para classificar a dupla para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Thiago Wilde, campeão do ATP 250 em Santiago, Chile. O brasileiro com apenas 19 anos, Thiago Wilde, entrou para a história do tênis brasileiro no último domingo ao conquistar o título do ATP 250 em Santiago. A vitória sobre o norueguês Casper Ruud, 38 do ranking da ATP, por 7-5, 4-6 e 6-3, fez o Wilde o atleta nacional mais jovem a vencer um torneio da elite do circuito. Sua franca evolução é reflexo do estilo de jogo agressivo e de uma melhoria significativa na preparação psicológica para lidar com o aspecto mental do esporte. O Wilde tem um jeito de jogar diferente do que é apresentado pela maioria dos atletas brasileiros ou sul-americanos. É muito comum assistirmos os tenistas do continente atuando distante da linha de base, prolongando bem mais os ralis. Mas mesmo tendo uma predileção pelo saibro, o jovem jogador brasileiro aposta na potência de seus golpes para encurtar os pontos e comandá-los desde o início, jogando mais próximo da linha de base e um estilo que tem sido adotado por grande parte dos jovens promessas que têm surgido nos últimos anos. Maria Sharapova encerra a carreira profissional aos 32 anos.
Diferente do que outros tenistas de destaque fizeram, Maria Sharapova preferiu não ter um jogo ou uma turnê de despedida do circuito. A ex-número 1 do mundo e vencedora de 5 títulos de Grand Slam anunciou o fim da carreira profissional na semana passada e explicou que fazer um jogo de despedida ou uma turnê de encerramento não fazia parte de seus planos, a exemplo de outras atletas como a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que fez seu jogo de despedida no Australia Open no início do ano. Sharapova tem um longo histórico de lesões, especialmente no ombro direito, e fez 2 cirurgias, uma em 2008 e a última no início do ano passado. Nos últimos 6 meses, eu passava 14 horas por dia cuidando do meu corpo, antes de ir à quadra todos os dias. Eu estava numa máquina de ultrassom ou em uma unidade de recuperação. Saiba como funciona a classificação olímpica no tênis. Embora não valha ponto para os rankings da ATP e WTA, ATP para os meninos e WTA para as meninas, o torneio olímpico de tênis deverá reunir boa parte dos principais astros do circuito. Nomes como o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer já colocaram o evento no calendário e tem ouro nos Jogos de Tóquio como uma das metas para a temporada de 2020. Entre as mulheres, a norte-americana Serena Williams e a espanhola Garbiñe Muguruza também já manifestaram sua vontade de competir. Assim como em qualquer outro torneio, a competição olímpica também tem suas regras de classificação e o ranking é a principal ferramenta para definir quem poderá jogar ou não. Mas não é a única, já que os atletas precisam cumprir certas obrigações junto às respectivas federações. Além disso, há também o limite de atletas por país e limitação para a classificação nas duplas. E quem se classifica? A classificação será feita com base no ranking de 8 de junho de 2020, logo após a disputa de Roland Garros. Os 56 mais bem colocados, segundo os critérios com limite por país, garantem a vaga em simples desde que tenham cumprido as regras da participação da Copa Davis ou Fed Cup, que são 2 competições por equipes, Além desses, mais 8 vagas ficam por conta da ITF, que inovou na forma da distribuição e pré-estabeleceu 6 vagas continentais. 2 para a América, campeão e vice dos Jogos Pan-Americanos 2019, 1 para a Ásia, campeão dos Jogos Asiáticos 2018, 1 para a África, campeão dos Jogos Africanos 2019, 1 para a Europa e 1 para a Oceania, ambas para o jogador mais bem ranqueado do continente de um país que não tem ainda representante. Todos esses convidados pela ITF precisam também figurar no top 300 do ranking. Por fim, 2 vagas foram separadas para casos especiais. O primeiro vai para medalhistas olímpicos e ou campeões de Grand Slam que não estejam com vaga pelos outros critérios, mas também precisam estar entre os 300 primeiros. Caso haja mais de uma nessa situação, a vaga fica para quem tiver mais bem colocado. A outra vaga fica com o país anfitrião. Bom, Neto, é isso. O giro de notícias do que aconteceu nos últimos dias no mundo do tênis profissional. Obrigado mais uma vez pelo convite. E fica aqui um abraço para todos os ouvintes do NetoCast Sports. Até mais! E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Saudações. No dia 29 de fevereiro, lá na Virgínia, Estados Unidos, teve o UFC Norfolk. E foi um card interessante, não tinha lutadores muito famosos, mas deu pra distrair. O card preliminar começou com Sean Brad vencendo Ismail Nardiev por decisão unânime. Spike Carlyle venceu Alan Cruz por nocaute técnico aos 1 minuto e 25 segundos do primeiro round. Jordan Griffith venceu TJ Brown por finalização aos 3 minutos e 38 segundos do segundo round. Luiz Peña venceu Steve Garcia por decisão unânime. Marcin Tybura venceu Sergey
Spivak por decisão unânime. Brennan Allen venceu Tom Breeze por nocaute técnico nas 4:47 do primeiro round. Killer Phillips venceu o brasileiro Gabriel por decisão unânime. Gabriel Silva mostrou que é bom de tomar pancada, mas de luta ficou meio a desejar. O card principal começou com Grant Dawson vencendo Darrick Minner por finalização a 1 minuto e 38 segundos do segundo round. A ex-campeã do Invicta venceu a brasileira estreante Norma Duman por nocaute aos 3 minutos e 31 segundos do primeiro round. E foi difícil para Norma, né? Embora uma lutadora forte, ela estreou com uma ex-campeã de um outro evento, que é o Invicta, que é um evento relativamente grande, feminino apenas. Então não dá para ela começar a estrear já no card principal, lutando com uma ex-campeã. Então ela foi nocauteada rapidamente, embora gastou toda a força dela no começo da luta, e logo aos 3:31 acabou tomando um soco ao avançar sobre a Megan Anderson. Magomed Ankalaev venceu Ion Cutelaba por nocaute técnico aos 38 segundos do primeiro round. A penúltima luta foi a Felicia Spencer vencendo a Sarah Farnes dos Santos por nocaute técnico aos 3:37 do primeiro round. E a última luta com o brasileiro Davidson Figueiredo vencendo Joseph Benavides, que é americano, por nocaute a 1 minuto e 54 segundos do segundo round. Essa luta valeria o título, dos penas, né? E o Davidson Figueiredo não ficou um quilo, alguma coisa a mais do que o limite permitido. Ganhou a luta, mas não levou o cinto e ainda teve bolsa, essas coisas, bolsa de pagamentos, né? Alguns pagamentos adicionais que seriam para ele foram passados para o Joseph Benavides. E ainda para a parte jocosa do negócio, além de foi uma luta boa, o Davidson dominou plenamente o Benavides, entendeu? Mostrou inteligência em momentos assim de rapidez, muita agilidade. Na hora da entrevista, o Valid, que é o técnico dele, era o tradutor. E aí o entrevistador fazia uma pergunta, Ismael Valid traduzia, e o Davidson Figueiredo respondia algo aleatório, que não havia muito ou nada com a resposta. Ou seja, o cara perguntava A, o tradutor traduzia, o Davidson respondia B, e para não ficar ruim, o Valid, o empresário dele, respondia conforme calhava, né? Então acabava ficando uma coisa. Ele respondia, como o Davidson não sabe falar inglês, ficava do jeito que dava. E o Valid, para não ficar responder algo desconexo, traduzia do jeito que ele achava que deveria ser, e assim foi esse evento. Foi até engraçado de ver esse finalzinho do evento. E agora no próximo sábado, 7 de março, lá em Las Vegas, vai ter o UFC 248. Vai começar às 20h30 no horário de Brasília, com o peso galo Dana Batagerel versus Guido Canetti, peso pena, Giga Chikadze versus Jamal Emmers. Depois vem a peso palha Emily Whitmire versus a brasileira Poliana Viana. Depois peso médio Gerd Mischart, um nome complicado de falar, versus Deron Win. Depois outro brasileiro, peso médio Rodolfo Vieira versus Saparbek Zafarov. Depois peso médio Mark Madison versus Austin Hubbard. E a última do preliminar será o Sean O'Malley versus José Quinones. E o card principal vai começar mais ou menos à meia-noite, com o peso meio médio brasileiro Alex Cowboy versus Max Griffin. Peso meio médio Ney Magni versus Lee Giglianchi. Peso leve Benei Dariush versus Drakkar Klose. E aí as duas últimas lutas, a peso palha campeã Weili Chang versus a Joana Jedrzejczyk. Vão disputar o cinturão, vai ser uma luta de 5 rounds. E a luta principal, que é a mais esperada, é o peso médio Israel Adesanya versus o Yo Romero, que é uma luta que vale cinturão e provavelmente será uma boa luta, porque os dois são aguerridos, tal. O Israel é um lutador novo, esperto, ágil, boxeador, e o Romero é um cara muito forte, o cubano, né? Muito cheio de vontade e que promove lutas interessantes. E assim
será o evento UFC do dia 7 de março. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!